A maior ameaça para você e seu negócio agora não é a IA te substituir, é a IA te ignorar. Vou contar uma história recente. Um chatbot quase fez Ryan Serhant, corretor de imóveis em Nova York, perder um negócio de cobertura de 50 milhões de dólares. O que aconteceu foi que o comprador perguntou ao ChatGPT: 50 milhões é muito? E o ChatGPT disse que sim. Então, o corretor ligou para desistir. Ao mesmo tempo, o vendedor perguntou ao mesmo ChatGPT e ele disse para pedir ainda mais. Os dois lados quase desistiram devido à resposta de um chatbot. Isso ocorre com seus clientes diariamente, antes mesmo de acessarem seu site, blog ou o que você promove. Eles perguntam ao ChatGPT, Claude, Clutter e Perplexity o que eu devo comprar, quem eu devo contratar, qual empresa vende isso, quem é a melhor criadora nesse nicho. A IA não entrega mais 10 links para elas. Ela entrega 3 nomes, talvez 5. Mas se você não for uma delas, a venda acaba antes mesmo de começar. E os dados mostram que 35% das pessoas nos Estados Unidos agora começam a comprar dentro de um assistente de IA em vez de usar uma palavra de busca. Isso é uma loucura. A conversão aumentou 693% em um ano. Presta atenção nesse número, pois vimos isso na minha newsletter. Pessoas que vêm do ChatGPT têm taxa de conversão de 15,9%, enquanto as que vêm da busca orgânica do Google têm taxa de conversão de 1,76%. Não era assim 2 anos atrás. Não era assim 1 ano atrás. Isso está acontecendo agora e você precisa prestar atenção. Como você sabe, eu apresento esse podcast Silicon Valley Girl. Eu entrevisto CEOs e líderes e já tivemos convidados realmente incríveis. Já tivemos a CEO do LinkedIn, a fundadora do LinkedIn 2 vezes, a CEO do GitHub, a fundadora da Perplexity, Mustafa Suleyman da Microsoft, enfim, uma lista ótima. Mesmo com nomes famosos, todos ligados à IA, quando pedimos ao ChatGPT os melhores podcasts de IA para ouvir, ou tipo, só me dê alguns podcasts de IA, nunca, jamais estávamos na lista. E sabendo como as pessoas convertem quando o ChatGPT recomenda algo para elas, decidimos fazer o experimento completo de GEO. GEO significa otimização para motores generativos. Algumas pessoas chamam de AEO. Basicamente, é a mesma coisa. Otimizar tudo o que você está produzindo online, seu conteúdo, seu site, para esses chatbots. E nós fizemos esse experimento por alguns meses. E com base nas nossas consultas, nos tornamos a 5ª marca de podcast mais visível das 11 que os modelos acompanham. E nossa visibilidade em IA dobrou. Então, é claro, eu tenho que compartilhar tudo com vocês. Neste vídeo, vou mostrar exatamente o que mudamos, quais ferramentas usamos e o que aconteceu com a nossa visibilidade. Vou descrever tudo passo a passo para que você possa copiar. Vou seguir exatamente a ordem que fizemos para que você possa pegar o sistema e fazer o seu próprio negócio, podcast ou qualquer coisa em que esteja trabalhando aparecer na era da IA. E a verdadeira oportunidade é que a maioria das empresas ainda não está fazendo isso. Então você tem essa vantagem de ser pioneira. 92% das profissionais de marketing planejam otimizar para buscas por IA, mas só 40% já fazem isso. Essa diferença é sua vantagem inicial. Se quiser construir esses sistemas comigo, inscreva-se. Compartilho tudo o que testo, o que funcionou, o que não funcionou e os números reais. Então, passo 1. Veja se a IA consegue sequer ler o seu conteúdo. Meses atrás, testei algo simples. Pedi a chatbots que indicassem podcasts do Vale do Silício. Meu programa não apareceu, mesmo chamado Silicon Valley Girl. Fala sério. Nem no Perplexity, nem no ChatGPT, nem no Gemini. Depois de mais de 50 entrevistas com CEOs, e os modelos agiram como se o programa não existisse. Não é louco? Todo aquele conteúdo ficou completamente invisível. Então eu fiz uma coisa que deu início a essa reconstrução de um mês. Primeiro, quero que você faça isso. Minha equipe enviou o URL do site ao Claude com uma pergunta. Quão visíveis estamos na busca por IA? E por que não estamos aparecendo? Claude respondeu com uma lista bem específica. O HTML estava sem os parâmetros que os rastreadores de IA precisam para ler uma página. As transcrições dos podcasts estavam ocultas por JavaScript. Os rastreadores só viam uma casca vazia. Quando falo do site, refiro-me a um único local onde reúno todas as informações das minhas redes sociais. No YouTube, porém, não temos controle sobre a infraestrutura, mas nós vamos falar sobre o YouTube também. Mas basicamente, o site que eu tenho, marinomidilgo.com, parecia totalmente normal para uma pessoa. Para uma IA lendo o código-fonte, éramos basicamente uma página em branco. Então, antes de assistir ao resto deste vídeo, coloque em pausa. Pegue sua URL, cole no chatbot que você estiver usando e pergunte como está sua visibilidade na busca por IA e o que está impedindo você de aparecer. Você vai receber uma lista de correções específicas para o seu site.
E, de novo, algum insight sobre isso? Estão esperando para ler seus comentários, porque ainda estamos trabalhando nesse problema. Seu passo número 2. Você cria um site que os rastreadores possam ler. O primeiro passo foi oferecer aos rastreadores algo legível, já que nem tínhamos um site de podcast. Programamos um do zero, o que hoje é bem simples. Utilizamos o Claude Code. Você descreve o que quer em inglês simples e ele escreve o código real para você. Depois, esse site precisa estar hospedado em algum lugar na internet. Então, colocamos ele na Vercel. Vercel é a hospedagem. É o lugar onde seu site realmente fica. O back-end é basicamente a parte que ninguém vê. O nosso mantém todos os dados brutos dos episódios em um só lugar. Cada transcrição, cada nome de convidado, cada resumo, o Railway é onde esse mecanismo roda. Então, quando adicionamos um novo episódio, a página dele se constrói a partir desses dados, em vez de eu copiar e colar o mesmo layout manualmente em 85 páginas diferentes. Então agora temos esse site, podcast.marinameguilco.co, onde cada episódio tem sua própria URL rastreável com a transcrição completa do episódio, resumo e perfil do convidado. O Google indexou a página inicial em 4 semanas. É uma tarefa de longo prazo, não acontece da noite para o dia. Depois, tornamos cada página legível por máquina. E essa é a parte que a maioria das pessoas ignora. Cada página está totalmente construída e já pronta, com todo o texto nela antes de qualquer pessoa abri-la. Nada precisa ser carregado ou montado antes. Então, quando os rastreadores de IA passam, os robozinhos que o ChatGPT, o Perplexity e o Claude enviam para ler a web já encontram a página inteira ali na hora. Nada para esperar, nada para clicar. Construímos mais de 85 páginas de episódios desse jeito. O mesmo método é usado pelo Herman Lab e pelo Lex Fridman. Novamente, é muito importante que a transcrição completa esteja ali em texto simples, sem que você precise clicar para abrir nada. Essa mudança adiciona de 8.000 a 15.000 palavras por episódio. Agora, a IA pode ler e associar ao nosso nome. E, sinceramente, se você não fizer mais nada desse vídeo, faça essa parte. Isso realmente faz diferença. E agora, passo número 3. Você precisa corrigir sua identidade na máquina. Os modelos não decidem realmente qual é o seu negócio ou qual é a sua persona nas redes sociais só lendo a sua página inicial. Eles leem alguns bancos de dados estruturados que te rotulam e então confiam nesse rótulo. Se o rótulo estiver errado, você é classificada de forma errada. Então, primeiro, Wikidata, o registro ilegível por máquina, que diz à IA que tipo de coisa ou pessoa você é. Isso foi o que mais mudou tudo. O Wikidata fica por trás do painel de conhecimento do Google e alimenta o Gemini. Cada entidade tem um campo chamado instância de, que é basicamente o tipo de coisa que ela é. O meu dizia vlogueira e youtuber, porque era isso que eu era há 10 e 12 anos, quando comecei. A Gemini leu esse campo e chamou Silicon Valley Girl de vlog, e um vlog nunca é incluído em uma resposta de podcast. Mudamos a ocupação para apresentadora de podcast, empreendedora e investidora anjo. Adicionamos o podcast como uma entrada própria e o traduzimos para 11 idiomas. Então, o mesmo fato se mantém, não importa em qual idioma o modelo responda. Levamos algumas horas para fazer isso. Você também precisa fazer isso. É aqui que os modelos realmente leem sua categoria, não apenas onde as pessoas ouvem. Essa parte é para criadores que estão presentes em podcasts, mas também para fundadores. Você sabe, ter um podcast é uma parte importante da sua estratégia de marketing. Ao analisar as fontes dos modelos na nossa categoria, a Apple representava cerca de metade. Por isso, reescrevemos a descrição do programa e os campos de categoria para dizer exatamente a frase que queremos que seja repetida. Entrevistas com CEOs sobre IA, tecnologia e crescimento de carreira. As mesmas palavras que colocamos na ocupação do Wikidata. Spotify, mesma descrição. Segunda fonte para conferência cruzada. Aliás, o erro de GOO que eu estava cometendo era escrever uma biografia nova em cada plataforma, porque simplesmente parecia melhor. Isso foi um erro. Agora reescrevemos minha bio do Spotify para combinar exatamente com a da Apple e do Wikidata nas frases importantes. Quando há divergências entre as fontes, os modelos jogam seguro e citam outra pessoa. Quando as três usam a mesma frase, o modelo repete a sua frase. O princípio por trás disso, seja lá o que a IA acha que você é. Vá a todos os lugares onde ela lê. Seu site, a Wikipedia, a Apple e o Spotify. E faça com que todos digam uma frase idêntica e precisa. Esse é o passo mais barato da lista e também um dos mais fortes. Agora, o passo número 4 é a infraestrutura.
A forma como as ferramentas de busca e IA te encontram é que elas não sabem magicamente que sua página existe. Um rastreador precisa descobrir cada página, lê-la e adicioná-la a um índice. Se uma página nunca chega a esse índice, nenhum mecanismo de busca e nenhuma IA jamais poderá recomendá-la. Ela é invisível por padrão, então realmente precisamos colocar essas páginas nos índices. Veja como você pode fazer isso. Primeiro, o Google Search Console. Ele funciona como uma linha direta com o Google. Você entrega um sitemap para ele, que é um arquivo que lista todas as páginas do seu site. Assim, o Google não precisa tropeçar em uma de cada vez. Depois, ele mostra quais páginas o Google encontrou, quais não conseguiu ler e as com problemas. Enviamos nosso sitemap e o Google achou 91 páginas, que ele não tinha indexado antes. O resultado desse trabalho entediante de 1 hora. Cerca de 700 cliques por mês no site principal, que simplesmente não existiam antes. Agora, os mecanismos encontram 91 páginas a mais. Antes de alguém recomendar você, uma máquina precisa localizar e arquivar sua página. Depois, é essencial medir isso. Sem os números, se você não sabe como as coisas estão andando, você realmente não consegue pilotar seu avião. Nós acompanhamos todo o nosso trabalho por meio de um aplicativo chamado Peek AI. Peck AI. Ele verifica os 3 mecanismos que ativamos: Google, Google AI Overview, ChatGPT e Perplexity. E ele me diz, para cada pergunta, se aparecemos e quem está nos superando. Aliás, nós fizemos nossa pesquisa, analisamos 8 ferramentas diferentes. Peek Cobra, o maior número de mecanismos de busca no plano de entrada. Então, permanecemos com ela. E também, o Peek tem uma tática que, na minha opinião, já vale toda a assinatura. Ele mostra exatamente as palavras-chave que um modelo procura internamente enquanto responde às perguntas. Então, nós simplesmente começamos a colocar essas frases exatas nos títulos dos nossos episódios. Sim, é simples assim. Confirmamos isso pela primeira vez no episódio com Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn. Ajustamos o título para corresponder ao que os modelos buscam pelo podcast do CEO do LinkedIn e passamos a liderar essa resposta. Ótimo, não? Agora, isso se repete em 5 perguntas de convidados. Confira cada título com o que as pessoas digitam na IA. Aliás, esse trabalho é contínuo e nunca termina, não é definitivo. Mas deixa eu te mostrar o antes e depois. Acho que isso vai te inspirar a continuar esse trabalho. Quando começamos, aparecíamos em cerca de 7 das 48 perguntas monitoradas. O podcast Masters of Scale, do Reid Hoffman, estava em 21. O All In, claro, em 19. Diary of a CEO, em 15. Nós estávamos muito longe deles. Na semana passada, Silicon Valley Girl é o 5º podcast mais visível por IA entre as 11 marcas que acompanhamos, superando TVPN, Gary Vee e Mel Robbins. Só para esclarecer, monitoramos apenas palavras-chave que consideramos relevantes para nós. Em breve vamos adicionar mais e provavelmente cair novamente no ranking, mas agora vemos nossa subida nas monitoradas, indicando que há outras ainda não acompanhadas. Nossa visibilidade geral em buscas de IA dobrou durante o tempo em que trabalhamos nisso tudo. Existem algumas perguntas específicas que realmente dominamos. Ah, e claro, cada resposta é personalizada. Mas eu não sei, se você pedir para IA podcasts com Yossi Matias, nós aparecemos em 34% das vezes. Frequentemente, como único programa citado, superamos o Google Research, o que é incrível, né? Procure também pelos melhores podcasts para mulheres interessadas em IA e startups. Em 19% dos casos, somos nós. Podcast com o CEO da Perplexity, 31%. Apesar de Aravind ter ido recentemente ao 2020 VC, me pergunto se isso afeta os resultados. Mas como eu disse, é um jogo em constante evolução e mudança. Mas eu adoro jogar. Também quero ser honesta sobre onde ainda perdemos. Nos termos bem amplos, tipo, claro, melhores podcasts de IA para 2026. Esses a gente não ganha. Essas perguntas são respondidas por grandes listas, onde os concorrentes são mencionados muito mais do que a gente. E a gente não foi muito citado. Fomos mencionados em uma lista da Forbes em abril. E isso é o tipo de coisa que impulsiona essas perguntas amplas. Então, o trabalho ainda está em andamento. Acho que meu próximo passo... Bem, melhorar desempenho, fazer perguntas melhores e aumentar visualizações. Ficar mais relevante. Mas também, acho que vou começar a trabalhar com uma assessora de imprensa. Não sei se você me acompanha no LinkedIn, mas compartilhei minha história de pesadelo com relações públicas que aconteceu há 1 ano e não valeu a pena. Mas agora tenho uma pessoa em quem confio, então talvez a gente tente isso. Enfim, o trabalho continua. Vou compartilhar. Se esse vídeo tiver um bom desempenho, vou fazer outro vídeo sobre DL e com certeza vou continuar compartilhando sobre nossa jornada DL AEO na minha newsletter chamada Future Proof. É gratuita. O link está na descrição.
Então aqui está o seu roteiro claro, na mesma ordem que fizemos. Primeiro, peça para a IA ler seu site e dizer por que você está invisível. Faça isso agora. Segundo, dê aos rastreadores algo que eles realmente possam ler. HTML estático, transcrições reais no código-fonte. Estávamos invisíveis por um motivo técnico chato, e corrigir isso foi a coisa de maior impacto que fizemos. Terceiro, corrija sua identidade em todos os lugares para que diga a mesma informação correta, desde o Wiki e o Wikidata até as suas bios nas plataformas e nas redes sociais, em qualquer lugar que você apareça. Quarto, alinhe seus títulos e manchetes às perguntas que as pessoas realmente fazem à IA, pois o maior erro está em como tentamos formular ideias versus como as pessoas realmente pensam. E quinto, escolha um rastreador e acompanhe semanalmente, analisando tendências ao longo das semanas, não diariamente. Não tenha pressa. Uma semana isolada não faz diferença, como mencionei. O Google levou 4 semanas para nos identificar. A verdade é que mencionei relações públicas e uma assessora de imprensa porque 82% do que a IA cita é mídia conquistada. Mídia conquistada significa outras pessoas falando sobre você, não você falando sobre si mesma. Um artigo que menciona você, uma lista de podcasts em que você foi citada, ou tipo, principais empreendedoras, jornalista que te citou. Discussão no Reddit sobre. Você não pagou por isso e não foi você quem publicou, foi outra pessoa. E é nisso que a IA mais confia, porque qualquer um pode dizer que é o melhor no próprio site. Se você pensa, ok, Marina, isso foi ótimo, posso usar esse plano depois? Sim, está na minha newsletter Future Proof. O link está na descrição. Inscreva-se e você vai receber o plano de 30 dias que criamos para nós e para você de graça. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi, deixe um like, faz tempo que não faço tutoriais. Quero saber se você está gostando, se são úteis e se está colocando em prática. Então, por favor, me conte nos comentários se está sendo útil. Por favor, deixe um like e se você puder falar sobre esse podcast nas suas redes sociais, eu vou ficar muito, muito grata. Muito obrigada, pessoal! Espero que essas informações e o vídeo tenham sido úteis. Tchau!